continuar para nós? Sim, nós vamos continuar. É a parte final do capítulo 17, e o título desse capítulo é Os Fluidos e o Magnetismo. E nós paramos na última frase do capítulo, que se inicia da seguinte maneira: a ciência do magnetismo coloca o homem na posse de maravilhosos recursos. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é imensa, suas propriedades são múltiplas, são também muito variadas. Numerosos fatos têm provado que, com sua ajuda, pode-se aliviar os sofrimentos mais cruéis. Os grandes missionários não curavam pela imposição das mãos? Aí está todo o segredo de seus pretensos milagres. Os fluidos, obedecendo a uma vontade poderosa, a um desejo ardente de fazer o bem, penetram em todos os organismos débeis e restituem gradualmente o vigor nos fracos, a saúde nos enfermos. Pode-se objetar que uma legião de charlatães abusa, para explorá-lo, da credulidade e da ignorância do público, gabando-se de um poder magnético imaginário. Esses fatos entristecedores são a consequência inevitável do estado de inferioridade moral da humanidade. Uma coisa nos consola: a certeza de que não há homem animado de uma simpatia profunda pelos deserdados, de um verdadeiro amor por aqueles que sofrem, que não possa aliviar seus semelhantes através de uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. O capítulo termina aqui. Se tiverem comentários, né, antes de nós darmos início no 18º Fenômenos Espíritas. Algum comentário? Tem para nós vermos a utilização do magnetismo, nós indicamos na semana passada, repetimos o livro de Mesmer, a Ciência Oculta, que é do autor Paulo Henrique de Figueiredo, que foi com Mesmer que ele teve uma verdadeira explosão em relação ao magnetismo, em relação à Europa, etc., e foi extremamente combatido. Mesmer foi muito combatido, chamado de charlatão, etc., porque, obviamente, os interesses na questão monetária falaram mais alto, né, porque ele curava sem cobrar e coisas do gênero. Bom, outro aspecto a ser considerado, o próprio Kardec era magnetizador e fazia parte da Associação Mesmeriana de Paris, Associação Mesmeriana de Magnetismo de Paris. E se também alguém tiver interesse, são 2 livros que se chamam O Romance de uma Rainha, que é do Conde Rochester, com a mediunidade da Vera Krijanovski, que dá início, inclusive, através da sua psicografia, nas obras do Conde Rochester, aonde o Conde Rochester, nessas 2 obras, né, ela é volume 1, volume 2, ele mostra como, no Egito, eles usavam o magnetismo também para causar prejuízo às pessoas. Porque a energia é a mesma, né? Que nós sabemos. Nós não temos 2 energias, uma que é o amor e o ódio. Nós temos uma só. Se sublimada, a gente chama de amor. Quando desequilibrada, a gente chama de ódio. Em relação ao magnetismo, ele pode ser utilizado tanto para um lado quanto para o outro, né? Pode se utilizar não só na questão de que o Leon Denis fala sobre o charlatanismo, mas pode se utilizar para o bem. Essa é a proposta, inclusive, do espírito em evolução, mas, dado a condição, das vezes, do espírito, ele também pode ser utilizado para causas não tão nobres, né? Que, no final das contas, o indivíduo, de uma maneira ou de outra, vai ter que um dia reverter essa posição. Quando nós olhamos para a mamãe, nós citamos esse exemplo, é um exemplo claro na vida de todas as mamães, é a passadinha de mão na barriguinha do bebê quando tem cólica, e a cólica, na grande maioria das vezes, desaparece. A Marisa levantou a mão, não foi, Carlos? É que eu levantei a mão da reaction, porque a outra eu não tenho, não. Não, Beto, uma coisa que eu noto, e eu não sei por que isso acontece,
Porque o magnetismo, é lógico que todos têm magnetismo, né? Você vai desenvolvendo à medida, do mesmo jeito que é dentro do centro espírita, do mesmo jeito que Kardec trouxe depois a reforma íntima, tudo para você melhorar-se como pessoa. Você vai se melhorando, você vai construindo um magnetismo cada vez mais puro e podendo, com isso, fazer trabalhos melhores com os espíritos, né? Eu prefiro assim, com os espíritos. Eu acho que sozinho complica. Agora, eu não sei por que eu noto essa coisa do magnetismo nas casas espíritas, assim, parecendo que defende um tipo de doação de fluidos que é diferente de uma casa para outra, por exemplo, entendeu? Porque eu acho assim que quando você tem o magnetismo e quer utilizar ele de uma maneira que o centro espírita não faz, você vai fazer isso no seu consultório, você abre como reiki, né? Você pratica o reiki, você estuda para desenvolver o seu magnetismo e fazer isso para melhorar a vida das pessoas, e você pode cobrar, pode fazer como você quiser. Agora, no centro espírita, eu não sei por que há essa diferenciação, porque aqui no centro a gente não pode dizer assim, vamos pegar os pacientes de câncer porque vamos curar o câncer através do magnetismo, ou do passe, seja lá que nome dê, ou magnetismo ou passe, porque não nos compete, não está nas nossas mãos dessa decisão. Não é só porque cada um tem o seu magnetismo em desenvolvimento que você já vai ter a certeza que vai curar aquele determinado doente que vem ao centro. Isso é que eu acho assim, às vezes, Humberto, quando as pessoas falam do magnetismo, é de uma maneira, é como se você já dominasse o poder de curar, né? Então, isso é uma coisa muito perigosa para o espírito ainda em desenvolvimento, né? Por isso que aqui no centro a gente vai dar fazer a fluidoterapia, são todos os passistas dando passe. O paciente se curou. Pois é, que bom então que pudéssemos todos a trabalhar com os espíritos e fazer, né? No outro dia eu vi uma palestrante dizer que o espírito, por exemplo, o Bezerra de Menezes, para ele curar um doente encarnado, ele tem que encarnar. Ou ele usa um médium, mas ele não poderia fazer isso como espírito. Entendeu? Ele espiritualmente fazer uma cura Vai espiritual depender, não no é, Marisa, encarnado. do tipo de ação que o Bezerra possa tomar, né? Vai depender. Porque, na realidade, as pessoas... O Kardec faz uma associação entre o magnetismo e o espiritismo, chamando o magnetismo de ciência irmã. Nem poderia ser de outra maneira, né? E ele cita várias vezes na Purificação e muitas vezes na Revista Espírita. Não, eu A sei gente que existe isso. Eu não acho que Não, isso não, eu seja quero entrar no errado. aspecto do Dr. Bezerra. Hum. Os espíritos podem muito bem, e aí o Kardec até faz as colocações, de, por exemplo, você ter um médium de doação ectoplásmica, magnética, seja o nome que for, que pode estar num ambiente muito longe do local, que pode estar dormindo. E, inclusive, André Luiz, numa das suas obras, trata de um assunto desse, de que os espíritos vão num médium desdobrado para se utilizar dele, do magnetismo do corpo físico dele. Então, os espíritos podem agir, sim. Por exemplo, né, uma das passistas do KSSF, supondo, né, esteja dormindo, ela pode doar para o doutor Bezerra, para o Zezinho, seja lá quem for, material para que ele, junto com o material dele, possa atender uma pessoa, não necessariamente, não é, que esteja presente, que esteja ao vivo, não é verdade? Outra coisa, ectoplasma da própria natureza. A gente sabe que a associação de ectoplasma ou de fluidos, conforme o Leon Denis usa essa palavra. A palavra ectoplasma é mais sofisticada, criada pelo Charles Richer, mas fluidos ou magnetismo animal, ou seja,
seja o nome que for, existe material que é retirado das plantas, existe material que é retirado de pessoas, e o espírito pode atuar sem que haja uma pessoa presente, né? Senão, como é que ficaria? Estariam limitados É. na atuação, não é verdade? Se não tivesse um médium, Pois necessariamente um é. médium ali atuante, que possuísse esse, entendeu? Então, é isso que eu fico assim preocupada às vezes quando eu ouço alguma palestra, alguma fala das pessoas, que eu digo assim, parece que a gente está falando da mesma coisa, só que aquilo é meu e o outro é seu. Não são coisas iguais, e são coisas iguais, né? Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que quando as pessoas têm os palestrantes, os oradores, as oradoras, todos nós temos direito à nossa opinião, desde que você comunique que seja a sua opinião. Não é fantástico? Olha, na minha opinião é isso. Não, mas Bom, quando eu ouço as pessoas dizerem assim, é assim. aí é Nós complicado, né? espíritas que não entendemos isso é porque a gente não quer entender. Mas que é, Mas aí é complicado, porque eu vejo alguns oradores e oradoras darem a sua opinião. Não significa que ela seja verdadeira. É uma opinião. O Kardec diz, a opinião de um espírito, por exemplo, seja ele encarnado ou desencarnado, tem a força de ser uma opinião, e não a realidade. Então, se você dá a sua opinião, é ótimo, porque quando você comunica que é opinião, não é verdade? Aí você não compromete a doutrina, você não obriga ninguém a aceitar a sua opinião. Eu acho que esse ponto que você levantou é importante, porque eu não posso, numa tribuna, dizer, olha, desse jeito e ponto, porque não é. Tem uma série de variáveis que, se nós formos estudar, não tem tempo de tanta variável que a gente tem sobre a mesma situação. A gente vai falar de passe, por exemplo, você vai falar de passe e as variáveis que existem num passe, a gente sequer imagina, né? Como seja, de que jeito, tem tanta coisa que se faz uma palestra de 50 minutos, 45 para falar do assunto e querer fechar a questão, realmente é muita pretensão. É bem como a gente diz assim, a nossa mediunidade é com Jesus, porque somos espíritas, né? Aí a pessoa lá, o budista vai dizer, minha mediunidade é com Buda, né? Então, não importa a linha onde você está, agora você não pode desfazer o que o outro faz, como se o seu fosse mais poderoso, né? Aquela Também briga. acho. Também acho. Ou achar assim, uma coisa que eu acho muito assim é você ter qualquer desenvolvimento magnético que seja, mas que jamais vai chegar ao que Jesus nos mostrou ao vivo e a cores quando ele veio, né? E dizer assim, não, eu curo qualquer doença, pode trazer. Entendeu? Aí eu acho assim que extrapola, mas é por isso, porque você quer diferenciar as coisas. E não é todo mundo que trabalha com a mediunidade, que trabalha com a mediunidade de cura, lida com as mesmas coisas que o médium espírita, o do candomblé, todos. Agora, uns têm acessórios ainda na natureza, plantas, pipoca, não sei o que. Cada um tem o seu acessório, mas no final está fazendo a mesma coisa. Agora, dizer assim, traga o que for, que eu curo, assim como se o magnetismo pessoal do... Nem Chico fazia isso. Mas nem Jesus, né, curou todo mundo. Nem Jesus curou todo mundo. Né? Por que não curou? Porque tinha gente que tinha prova para a existência inteira. Eu trabalhei em centro... Bom, trabalhei no Centro Benedito durante um período, nos áureos tempos do Benedito. Você o conheceu. E nos áureos tempos de Benedito, eu trabalhei um período fazendo... aquele que vinha para cá, que dava passividade para o Dr. Camura. Doutor Camura. Aí, que era o Benedito e a Dona Guiomara. Né? O Benedito e Dona Guiomara. Aí eu vi muita gente lá que dava uma amenizada, mas não curava. Por quê? Porque a prova do indivíduo, a gente via isso. O Zé Arigó, que era matuto, né, em relação
a esse assunto, o Zé Arigó, o Dr. Fritz, através do Zé Arigó, era assim, agressivo até em dizer, isso aqui não tem jeito, você vai morrer com isso. E acabou, porque é a prova do indivíduo, não tem como. É assim que é, e ponto. Não precisava dizer assim, né? Depois ele se evangeliza. Não precisava. Fica melhor. Mas ele já entrava na sala, pegava a ficha assim, não, você vai morrer mesmo, não precisa não. Você eu vou atender, aquele ali pode. Você não vai para casa, já assim detonava. Mas é porque o espírito também era, não estava nem aí. Espírito alemão, que até hoje Nietzsche está no Brasil. O alemão todo. Junto com o Matuto, né? Um alemão junto com o Matuto. Imagina o que dá isso. No século XXI está lá ainda no Brasil, doutor Fritz. No Brasil todo. Combinação. É isso. Podemos ir em frente aqui no capítulo 18, Fenômenos Espíritas. Também é um capítulo curto. Alguém está falando aí. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo está bom. Era Ismênia que estava na fila. Era Ismênia e depois Ronaldo. Ok. Está dando algum problema aí. Não dá para te ouvir, Ri. Ismênia. Na realidade, eu só queria oferecer o livro que eu tenho comigo. Se alguém se interessar, entre em contato comigo, que eu empresto. Qual é o livro? Qual é o livro? O Romance de uma Rainha, volume 1 e 2. Sensacional. A gente vê lá a utilização do magnetismo para fazer mal para os outros. Tá joia, Carol. Vou levar e Neuzinho te entrega. Obrigada. Ronaldo. Agora, Ronaldo. Solta a voz, Ronaldo. Ele está gripadinho. Não. Segue o barco. Não está funcionando aí, Ronaldo? Eu acho que o tablet... Não dá para te ouvir, Ronaldo. Não foi mesmo, eu vi hoje uma palestra. Vocês não têm necessidade. Capítulo 18º, Fenômenos Espíritas. Começa, então, o capítulo Leon Denis dizendo: entre todas as provas da existência no homem de um princípio espiritual e da sua sobrevivência ao corpo, as mais convincentes são as que fornecem os fenômenos do espiritualismo experimental ou espiritismo. Considerados no início como puro charlatanismo, entraram no domínio da observação rigorosa, e se alguns sábios ainda os desdenham, rejeitam e negam, outros sábios, não menos eminentes, os estudam, constatando sua importância e a realidade. Na América e em todas as nações da Europa, sociedades de pesquisas psicológicas fazem disso o objeto de suas investigações. Esses fenômenos, como vimos, produziram-se em todos os tempos. Outrora eram envolvidos de mistério e só eram conhecidos de um muito pequeno número de pesquisadores. Hoje, universalizam-se, produzem-se com uma persistência e uma variedade de formas que confundem a ciência moderna. Disse Newton: é loucura acreditar em qualquer coisa que se conhece, e é sabedoria estudar sempre. Não somente qualquer sábio, mas qualquer homem sensato tem o dever de auscultar esses fatos que abrem para nós todo um lado ignorado da natureza, de remontar as suas causas e daí deduzir a lei. Esse exame só pode fortalecer a razão e servir o progresso, destruindo a superstição no seu germe, pois a superstição está sempre pronta para apoderar-se dos fenômenos negligenciados pela ciência, para disfarçá-los, para lhes atribuir um caráter sobrenatural e miraculoso. A maior parte daqueles que desdenham essas questões, ou que, tendo-as estudado, fizeram-no superficialmente, sem métodos e sem espírito de ordem, acusam os espíritas de interpretações inexatas, ou, pelo menos, de conclusões prematuras. Responderemos que já é um grande ponto
ganho os adversários do espiritismo a pegarem-se à interpretação dos fatos e não à sua realidade. Os fatos constatam-se com efeito e não se discutem. Ora, a realidade dos fenômenos espíritas é atestada, como vamos ver, por homens do caráter mais elevado, por sábios de alta competência, que se tornaram célebres pelos seus trabalhos e suas descobertas. Mas não é necessário ser um sábio de primeira ordem para constatar a existência de fatos que caem sob os sentidos e são, dessa forma, verificáveis. Qualquer um, com um pouco de perseverança e de sagacidade, colocando-se nas condições necessárias, poderá observá-los e formar sobre eles uma opinião esclarecida. É verdade que, entre esses fenômenos, um certo número pode se explicar pelo automatismo, a autossugestão dos médiuns, a exteriorização das forças ou a transmissão dos pensamentos. Mas, por mais ampla que seja a parte dada a essas causas, um número considerável de casos permanece, cuja única explicação lógica é a intervenção dos defuntos. Essa era a terminologia muito usada na época do Leon Denis, na época de Kardec, na questão da comunicação dos defuntos. É também utilizado por outros autores. Mas é importante essa observação aqui do Leon Denis nesse final de página, da página 188, que ele vai falar a respeito do animismo no processo da mediunidade, do médium. Lembrando que animismo não é fraude. Animismo vem de ânima, vem de alma. O próprio espírito encarnado, né? Eu como médium, nós como médiuns, podemos dar uma comunicação que nos é, inclusive, desconhecida. Podemos penetrar no nosso inconsciente profundo, que pode ter conhecimentos variados que não são acessíveis conscientemente nessa existência, trazer uma mensagem que pode ter conteúdo muito positivo e não tem uma comunicação de um espírito, senão do espírito do próprio, né? O que não desvaloriza, porque não é uma fraude, não é um embuste. O animismo, aliás, toda comunicação mediúnica tem um processo anímico. Chico Xavier dizia que 70%, se o médium só tiver uma interferência de 30% numa comunicação de um espírito, é considerado excepcional a qualidade desse médium. Porque, claro, passa informação por nós. Se passa por nós, alguma coisa vai levar da gente. Por isso, a necessidade do estudo, da reforma íntima, da transformação, da evangelização da criatura, para, evidentemente, procurar ser um médium cada vez mais fiel, com o menos grau de interferência possível. Mas lembrando o próprio Chico, né? Chamada mediunidade mecânica, não sei o quê. A mediunidade mecânica passa pelo médium, né? Vale lembrar colocações, expressões que eram dele. Querida mãezinha, ponto, era dele, né? Tantos janeiros, não era tantos anos de idade, era dele, está nas mensagens. Agora, você tinha o querida mãezinha e tantos janeiros, mas, em compensação, você tinha ali até apelidos e nomes das pessoas, de pessoas que estavam presentes e não sabiam do que se tratava, né? Iam pesquisar depois e encontrar parentes com esse apelido ou nome de A, de B, de C. Mas é interessante o Leon Denis tocar nesse ponto, né? Porque desmistifica para as pessoas de que o médium é uma criatura que está participando do processo, ele é um intermediário, né? Por isso que, repetimos, a necessidade de todos nós, né, estudarmos, de nós procurarmos nos reformar, de nós procurarmos nos evangelizar, para sermos o mais fiel possível à comunicação, né? E servimos para espíritos, claro, aí não importa se vai servir para um espírito A, B ou C, porque o importante é fazer o bem dentro daquilo que se propõe no momento da comunicação, né? Quem dá passividade numa mesa mediúnica para um espírito que esteja desequilibrado, em sofrimento, está fazendo um trabalho de intermediação, né, auxiliando aquele companheiro, companheira que, por vezes, está em muita dificuldade. Então, esse é o ponto. Alguém quer fazer algum comentário?
O animismo há de se respeitar, né? Agora, quando a gente fala de Chico, fala querida mamãezinha aí, os janeiros aí, é quase nada, né? Em Pois é. relação ao material que ele trazia. Mas nós, médiuns em aprendizado, não tem jeito. Eu, às vezes, penso assim, que o espírito está querendo dar a mensagem dele, a gente passa, tropeça, empurra ele da fila, peraí, sou eu. E vai e fala, mesmo aquilo inconsciente, né? Mas a gente ainda está naquele negócio, olha, eu aproveitar essa dor, quem está sentindo sou eu, né? Uma dor profunda, meu amigo, peraí, você já falou 2 palavras, tá bom, agora sou eu, deixa como a gente às vezes quer falar todo mundo ao mesmo tempo, né, no grupo, eu fico me lembrando disso. Eu disse, então, mas é assim que aprende. E se não fosse melhorando intimamente, como você disse, né, a reforma íntima, aquelas coisas todas que a gente tem que fazer, a gente ainda vai sair tropeçando, muita gente aí. E às vezes se perde aí uma qualidade, né, de um médium extremamente bom, um bom médium, um médium bom, né, porque há uma demanda, uma exigência de que o indivíduo, principalmente quando ele está iniciando os exercícios mediúnicos, que a gente sabe que há necessidade de exercício, da prática, né, às vezes há uma exigência de que o indivíduo seja de uma fidelidade que o próprio exercício dele ainda não chegou lá. E, às vezes, boicota os sujeitos, boicota a moça, boicota o moço, no desenvolvimento que está acontecendo, porque a ferramenta ela vai se aprimorando à medida do uso dela, né? Da prática, do exercício dela. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Porque essa história de que o próprio Chico, né? Já que é o fenômeno mediúnico que é incomparável. Não pode se citar Jesus, porque Jesus era conquista dele, né? Mas ele psicografou 5 anos seguidos. E quando ele chegou para o Emmanuel e disse que nós faremos com esse material todo, nós vamos publicar, o Emmanuel disse, não, você caso vai jogar tudo no lixo. Agora que vai começar a sua psicografia. Até hoje você estava sendo treinado. Ora, com aquela capacidade, o indivíduo ser treinado, é para... Aí a gente está treinando e já quer achar que está tudo certo. Pois é, pois é. E às vezes, né, Marisa, a exigência sobre o médium, conforme a gente já falou, é tão grande que o resultado seja dado de forma tão rápida que às vezes boicota, né? Intimida o médium acaba ficando intimidado e o exercício dele acaba sendo prejudicado, a prática começa a ser prejudicada por uma demanda que ainda não está madura, não está devidamente treinada. Enfim, mas é interessante que a gente tenha consciência sobre isso, porque amanhã ou depois nós podemos não só trabalhar mediunicamente, como não podemos dirigir uma casa espírita, né, e ter a noção de como há que se ter respeito, tempo, etc. Eu vou dar um exemplo, não estou fazendo autobiografia, mas eu só passei a psicografar quando eu atingi 57 anos de idade. Estou com 65. Eu nunca psicografei. Ok? Foi uma mediunidade que despertou ao eu atingir 57 anos de idade. Então, está aí. Agora, não pense também que eu comecei a psicografar de uma hora para outra e ponto. Não. Eu achava que era muita coisa minha, pretensão. Mas era um treino. Estava acontecendo um treino. E tinha umas editoras no Brasil que publicavam e os espíritos disseram depois, eles publicaram porque quiseram, a gente estava treinando você. Bom, paciência. Mas... Não, hoje em dia não tem mais esse negócio de Emmanuel chegar e dizer, jogue tudo fora, que agora porque aí não dá. Não tem o Léo quer fazer uma pergunta aqui. Faça. Quando a pessoa está psicografando, quando a pessoa está psicografando, ela está 100% consciente ou não? Tipo, Ele está perguntando se a pessoa, quando está psicografando, está 100% consciente ou não. Depende do médium. Esse é o ponto. Depende do médium. Se você
Tem médios que podem estar completamente conscientes, que são inspirados, tem uns que são semimecânicos, tem outros que são mecânicos, mas não quer dizer que não passe pela informação. Passa a informação por ele, mas às vezes até quando termina ele não se lembra. São inúmeras situações. Não dá para fazer uma classificação exata. Kardec faz por conta de uma situação, de um didatismo, até porque se ficasse variando de ponto a ponto, o livro dos médiuns não estava pronto até hoje. Mas você tem o consciente, você tem o semiconsciente, você tem o mecânico, o semimecânico, e assim sucessivamente. Por isso, a necessidade do treino, etc., né? Por exemplo, para o consciente começar a saber distinguir, e com a prática ele distingue o que é dele e o que não é dele, né? O que é interferência dele e o que não é. Então, vai se criando uma situação que só a prática faz com que aconteça mesmo, né? Independente do tipo de mediunidade, né? Por exemplo, é tão variável. Quem foi que fez a pergunta? A pessoa? Léo. Leonardo. O Léo. É tão variável, Léo, e é tão extensa que eu vou te contar uma das passagens que até foi registrada num dos livros do Chico, que o Chico fala sobre a interexistência, né? Que somos seres interexistentes. Estamos no corpo aqui, mas, né, um cochilinho nosso a gente está desdobrado na dimensão espiritual. Ele estava psicografando no Grupo Espírita da Prece e o professor José Herculano Pires, já desencarnado, aparece para ele, né, pela clarividência dele, e ele lá, de olhos fechados, psicografando. E diz para ele, tudo esse dizer é mental, né? Não tinha fenômeno de ectoplasmia acontecendo no centro. Ele diz para ele, Chico, eu estou dirigindo uma casa espírita no plano espiritual, na dimensão espiritual, e eu tenho uma mãe desencarnada no meu centro. Então, veja, lá na dimensão, na cidade onde o professor estava, na dimensão espiritual, o professor já estava desencarnado, tinha uma mãe desencarnada, que está à procura do filho desencarnado, que se encontrava em outra dimensão, diferente da dela. Olha que maravilha. O Chico, psicografando lá no Grupo Espírita da Prece, se desdobrou, mas o interessante é que ele continuou psicografando. Se desdobrou, foi com o professor até o centro do professor na dimensão espiritual e psicografou a mensagem do filho desencarnado para a mãe desencarnada no centro espírita do professor Herculano Pires, onde ele também estava desencarnado, na dimensão paralela. Enquanto isso, aqui no plano físico, o Chico psicografava. Por aí você imagina o tamanho do que seja mediunidade quando a gente fale nas mais diversas situações possíveis de um trabalho sendo feito, como é que é feito, né? Porque quando ele se desdobra, ele se desdobra, mas ele tem o comando do corpo. Então, olha a capacidade desse espírito, porque ele está dando a comunicação de um espírito nesta dimensão. Aí ele vai para outra dimensão e dá a comunicação de um outro espírito na dimensão paralela. Então, você percebe a grandiosidade do que seja a mediunidade, do que será o futuro para nós. Eu não tenho ideia do que possa ser possível e a todas as variáveis que ela possa trazer, não é? Em nosso benefício, evidentemente. Divaldo uma vez falou também sobre uma estadia dele no mundo espiritual, em reuniões mediúnicas, onde ele manifestava espíritos desencarnados que estavam ali para que os mentores, os trabalhadores do mundo espiritual em espírito pudessem conversar com ele, porque ele não dava acesso aos... Então, através do médium, como faz na reunião mediúnica, ele fazia no mundo espiritual, né? Então... Pois é. Quantas vezes a gente não pode, né,
às vezes está assim em sonho, não lembra, né, desperta e não lembra que está trabalhando mediunicamente. E onde é que a gente vai estar trabalhando mediunicamente, se não na dimensão paralela, né? Agora, não conheço nenhum médium que tenha tido uma experiência dessa natureza. Psicografar aqui, fazer o desdobramento, continuar psicografando aqui, porque a rigor teria que parar aqui, né? Mas é tão amplo esse processo, a capacidade do espírito do próprio Chico é tão ampla que a gente, por isso que é considerado o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos, porque não se tem ideia do que, tanto é que quando ele desencarnou tinha o registro de que ele não era doador de órgãos. Primeiro porque imagina quem ficasse com um pedaço do coração do Chico, por exemplo, né? Essas loucuras todas que a gente conhece, né? Já as coisas místicas, médium também, Humberto, que já esteve aqui lá de Salvador, que esteve aqui o Medrado, José Medrado, na época lá no Caridade, ele foi fazer uma palestra lá e estava lá cheio o centro, né? E ele é muito brincalhão, né? A palestra dele toda, ele conta piada, ele conta caso, ele é muito assim, brincalhão. E no momento lá, ele contando um caso muito engraçado, não sei o que, ele parou assim, mas agora, como se ele estivesse falando com alguém, né? Tem que ser agora? Aí ele disse assim, olha, gente, vamos parar aqui um pouquinho, só dar uma concentradazinha, porque o doutor Bezerra quer fazer um tratamento. Aí, na hora que ele acabou de falar, o salão ali, era ali na Atlântica, menino, era aquele cheiro de éter forte. Uau. E as pessoas caíam em prantos, assim, da energia, a emoção que ficou daquela energia, você sentia aquilo na pele. Que incrível. Quem nunca tinha entrado no centro, então, Ave Maria, ficou extasiado. Daí, a uns minutos, ele aí parou, ele disse assim, pronto, trabalho feito, vamos continuar. Viu? E aí ele continuava de onde ele estava. Eu ficava assim, meu incrível. Deus do céu. Muito bacana. Imagina o que tem de variável nessa história, né? Capacidade do médium. Imagina o que você... O que a gente ainda vai ver, né? O que a gente vai ver. Eu quero fazer outra pergunta para você. Faz Humberto, eu sou novato e estou com sede de Todos aprender. nós somos, viu, Léo? Todos nós somos. Eu quero saber, sem querer tomar muito tempo, durante a meditação e durante o estágio alfa do sono, que é mais ou menos o mesmo nível, né? A mediunidade ela se manifesta mais fácil nesse... Depende muito da condição do indivíduo, vai depender do próprio exercício dele, vai depender do comprometimento dele para com ele mesmo em relação a este ou aquele tipo de mediunidade, se as manifestações dele serão objetivas, né? Assim, por exemplo, objetivas de dizer psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência. Todos nós somos médiuns, mas não necessariamente todos vão atuar objetivamente nessas que são mais comuns e até mais objetivas, assim. Depende muito daquilo que esteja programado, o espírito programou para ele. Vai depender muito. Claro, há exercícios que podem facilitar. Para as pessoas que estão iniciando, recomenda-se as atividades na casa espírita. Por que na casa espírita? Porque você tem toda uma estrutura energética de proteção, principalmente para nós que somos médiuns iniciantes, e, obviamente, nós possamos para nós não termos aí algum embaraço em relação à questão das nossas sensibilidades, etc. Mas, sem sombra de dúvida, pode ajudar no treinamento, por exemplo, do aumento da sensibilidade, né, entre outros fatores, dependendo sempre do compromisso que o indivíduo traga com a ferramenta que, como dissemos, todos têm, mas não necessariamente seja esse o único caminho.
Tá, obrigado. Nada. Vamos em frente? Tem mais alguém? Mas o Ronaldo está O rouco? Ronaldo entrou aí. Ronaldo, cadê você? Ele está rouco? Tá. Oi, Marisa, tudo bem? Estão me ouvindo, Tá Roberto? tudo bem? Está ouvindo bem. Não, eu tô com a garganta muito inflamada, com a dificuldade de falar um pouco. Foi por isso que eu quis ficar em casa também. Mas só para lembrar uma coisa a respeito dessas mediunidades, assim, parece que o Eurípides Barçanufo tinha uma mediunidade bem parecida assim também, né? Parecia que quando ele estava dando aula lá no Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, era muito visível ele, às vezes, ficar bem devagar, bem lento, quando escrevia no quadro. Ali os alunos já sabiam que ele estava se desdando para fazer serviços espirituais. Então, assim, a mediunidade do Eurípides também, nesse sentido, ela era muito, muito grande, né, Humberto? Às vezes ele se concentrava, tem uma passagem dele muito interessante, porque os alunos estão fazendo uma prova, ele está sentado na mesa e ele se desdobra, ele é visto fazendo um parto, ou seja, ele não só se desdobra, né? Porque ele se desdobra, ele se materializa no local e faz um parto numa senhora que estava em risco de morte. Ele vai lá fazer, vai atuar exatamente, e ele estava sentado na mesa, concentrou-se e fez o desdobramento, se materializou. Então, veja a capacidade do indivíduo, porque alguém teve, em algum lugar, ele teve que receber auxílio para poder captar ectoplasma, porque ele aparece lá na sala, na casa da senhora, materializado. Ele faz um trabalho. A mesma coisa, se ele fosse católico, ele teria sido canonizado, né? O Antônio de Pádua, né? O Antônio também, a mesma coisa, né? Que ele se deitou e se desdobrou, se materializou no tribunal, na Espanha, onde o pai dele ia ser condenado por um crime que não houvera cometido. E ele se materializou junto com o defunto, que era um rapaz que tinha sido assassinado. Aí o rapaz que havia sido assassinado, materializado junto com o Antônio, disse: esse cara, né, o pai do Antônio, não foi quem me matou. Bom, o pai do Antônio foi absolvido, porque não deve ter ficado nem o juiz lá na sessão. Deve ter saído todo mundo correndo, para você ter uma ideia. Mas se o Eurípides estivesse na Igreja Católica, ele teria virado santo. Né? Humberto, Óbvio. Eurípides. Humberto Eurípides já era conhecido com essa bicorporeidade dele. Ele fazia isso. E as pessoas já estavam acostumadas, algumas pessoas, né, que o conheciam. Então, nesse caso, quando ele vai, ele para, né? A história dele diz que ele fica meio lento, assim. Aí os alunos já sabiam. Ele ainda com giz na mão, mas, assim, bem em câmara lenta. Ele aí vai lá na casa da moça, faz o parto e volta. E o marido dela saiu para buscar ele para fazer o parto. Ele foi, fez o parto e o cara não tinha chegado. Né? Quando ele já está dando aula e tudo, aí o cara entra assim, doutor Eurípides, minha mulher, não sei o que. Ele, não, já está tudo bem lá. Aí ele diz assim, como? Não, já foi feito o parto. Ele, mas o senhor não passou por mim, a estradinha disse que só cabia... Quem passasse, me encontrava o outro, não tinha mão e contramão. Eu não vi, o senhor não cruzou comigo? Ele, mas não, doutor, o senhor vai, sei que minha mulher está morrendo e não sei o quê. Pegou ele, levou lá. Quando abre a porta, a mulher disse assim, já com o neném no braço, ô, doutor, o senhor voltou? Aí eu acho que nessa hora o marido cai duro, sabe? Bom, você me fez lembrar, Marisa, quando você citou lá atrás o doutor Bezerra, tem uma passagem, aliás, tem várias, mas essa passagem do Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra já desencarnado, quando você falou, né, da questão do Dr. Bezerra atuar e precisar de um médium, tem uma passagem de um caso sério também de uma moça que estava dando à luz
e a coisa se complicou. O médico não tinha chegado ainda. O doutor Bezerra, espírito, se materializou, fez o parto. Quando o médico entrou na sala, o bebê já estava do lado da mamãe, né? E tinha um quadro, porque o hospital era um hospital espírita, tinha um quadro do doutor Bezerra na parede, lá do desenho dele, lá da foto dele. E aí o médico olhou aquela cena, o parto bem feito, tudo direitinho, disse: mas minha senhora, né, quem fez? Eu disse: foi esse senhor aí da foto, foi esse médico aí que entrou e fez o parto. E o doutor Bezerra já tinha desencarnado. Ou seja, a gente não sabe como é que o espírito não pode usar de recurso. Se o Eurípides usava reencarnado, por que o desencarnado também não pode usar dos mesmos recursos, não é verdade? Quando você mencionou lá aquele caso de alguém ter dito que não, ou tem a intermediação ou não tem negócio. Não é bem assim, né? Da onde que ele pegou esse ectoplasma, etc, etc, etc. Olha, Maria, tanto pode pegar de qualquer um, de qualquer lugar. A gente está no último parágrafo aqui do... Opa, diga. Não, é só uma curiosidade, Humberto. Diga. Oi, pô. Não, é a respeito do livro Voltei, que é do irmão Jacó, que é o Frederick, eu esqueci o sobrenome dele. Fred Figner. Figner, isso mesmo, obrigado. Você se recorda que naquele livro existe aquela narrativa dele, do encontro dele com Thomas Edison no plano espiritual. Você se lembra disso? Lembro. E ali aquela narrativa maravilhosa. Exatamente. Era muita luz, aquela coisa toda. E Thomas Edison parece que fala sobre Jesus, fala sobre Deus com o irmão Jacó. E ali parece que Thomas Edison estava trabalhando em um aparelho de comunicação entre a Terra e o plano espiritual. Eu achei aquilo uma coisa fantástica, uma coisa... Porque sempre é muito dito isso, principalmente por Emmanuel, que sempre em várias narrativas ele falava de que nós não poderíamos compreender o quanto difícil é dar uma comunicação para alguém encarnado, entendeu? Então eu me lembro dessa narrativa de Thomas Edison. Está cortando o seu som. Muito ligados à arte aqui na Terra, e parece que também o encontro de Deus na Terra. Pode ser, viu? Quando ele trouxe o megafone para o Brasil, isso veio da Europa, né? Sim. Pode ser em relação ao que a gente tem aí pela frente, pode ser que sejam os rudimentos desses equipamentos de transcomunicação. Porque, veja, a questão da comunicação através de algum equipamento evoluiu. Nós começamos com tiptologia, depois, antes ou em paralelo, a trábua Ouija, aquela da setinha nas letras, depois a cestinha com o lápis na ponta, aí a pecinha com as duas rodinhas e o lápis na ponta, aí o Kardec diz: bom, se o cara segurar o lápis está resolvido, não precisa dessa parafernália toda. Hoje os médiuns digitam, né? Daqui a pouco a tecnologia já existe, mas está um pouco cara para a gente colocar um aparelhinho e já transmitir, porque se você tem um eletroencefalograma, você tem a capacidade de transmitir para o computador sem o uso das mãos. E, obviamente, nós teremos aí no futuro uma comunicação. Se nós temos essa capacidade de estarmos aqui refletindo sobre as lições de Leon Denis, através de um aparelhinho, né? Se eu parar para pensar, um smartphone, que é um computador hoje em dia na mão de todos nós, você imagine se no plano espiritual não existem equipamentos que possam se falar entre dimensões.
E, com o tempo, a gente vai ter alguma coisa para falar entre a nossa dimensão e a dimensão deles. O André Luiz, no livro Sexo e Destino, faz uma comunicação lá que não nos parece ser mental com alguém no nosso lar. Então, se ele está nesta dimensão, falando com alguém do nosso lar, deve ter comunicação entre uma dimensão e outra. E pode ser, tem que ser tudo mental? Depende. Se o espírito tiver condição, está tudo bem, mas ele pode não ter condição, né, de ser um processo meramente mental. E aí tecnologia existe. Né? Tecnologia existe. Olha o que evoluiu até hoje. Você vê que no nosso lar mesmo ele fala dos aparelhos, das coisas que eram usadas, que não tinha vocabulário aqui para ele poder dizer o que era. Né? E por isso que eu acho que o tablet, o telefone, esse que a gente usa hoje, o smartphone, tudo isso, para o nosso lar, já tinha naquela época, entendeu? Com certeza. Com certeza. E ele não podia, aquela comunicação. Dizer, é um telefone celular. A comunicação do Sexo e Destino parece ser um celular. Ele fala de TV de plasma sem dizer que é uma TV de plasma. Ele fala de equipamento. Você lembrou bem. Aliás, Marisa, no livro Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco entra numa sala onde todas as projeções aconteciam de um ambiente na Terra, aonde ele não só assistia, como era como se ele estivesse ao vivo no local, onde sentia temperatura, vibração das pessoas, etc., como se ele estivesse no ambiente. E ele estava na dimensão espiritual. Então, se existem esses recursos, eu não tenho dúvida que, num futuro próximo, nós vamos falar com os nossos entes queridos através de algum equipamento, tão simples quanto hoje um smartphone, com os nossos entes queridos que estejam na outra dimensão. Olha que maravilha, imagina uma mãe que pode falar com seu filho, o filho falar com seus pais, ou com seus amigos que desencarnaram, ou ele mesmo desencarnado. Vai ser uma coisa tão natural que não pode ser outra maneira, né? Que não seja natural. Rodolfo botou aqui, Rodolfo, no livro da Memória do Suicida, fala sobre os aparelhos usados para evitar o gasto de energia excessivo, isso aí que você falou. É muita coisa que a gente não sabe, né? Que agora que a gente está vendo esse desenvolvimento galopante, que você vê que é galopante porque já estava tudo prontinho, foi só a gente ficar preparado para receber. Né? Sem dúvida. Porque uma capacidade como de um Jesus, né, que também é mencionado lá no Memórias de um Suicida, ele fazia uma palestra, se tivesse 500 pessoas, não precisava nem ter 5.000, ele fazia uma palestra, não tinha equipamento de som. E se o vento, como é que faz com o vento? Né? Como é que as pessoas ouviam? Ele projetava. As pessoas tinham a sensação de ouvir pelo ouvido, mas, na verdade, estavam vendo um processo de projeção que ele colocava de caráter mental, captado pela glândula pineal das pessoas, onde as pessoas tinham a impressão de que estavam ouvindo pelos ouvidos, e ele projetava as imagens ao mesmo tempo, e a pessoa achava que estava imaginando aquilo, quando, na verdade, era uma projeção da imagem, uma projeção daquilo que ele estava falando. E, óbvio, também para os desencarnados, porque Jesus não veio só para encarnado, também para os desencarnados. Quando Jesus vem, ele vem para as dimensões do planeta. Aquilo acontecia também nas dimensões paralelas. Então, para a gente chegar num nível desse, até chegar num nível desse, a gente vai ter que se arranhando aí com smartphone, tocando bumbo, seja lá como for. Quantos médiuns, né, no início dos seus desdobramentos ao longo da vida, era aquele susto, eu voltei, mas parece que eu não encaixava, eu vi não sei o quê, eu fui, mas tinham as sensações todas, mas ainda a falta de prática. Eu não digo nem que é medo. O medo é decorrência da falta de prática. À medida que você vai, né, praticando a sua mediunidade, você termina estabelecendo contato mais fácil, sem tanto terror, né? Eu digo que eu morria de medo de espírito.
Isso aí é fato, Marisa. Isso aí é fato. Não é? Eu sei por mim mesma, por isso que eu já dou exemplo. Isso aconteceu comigo várias vezes. Vamos terminar o último parágrafo aqui, acaba o capítulo. Não já acabou? Não, Já acho que leu? parou aqui no refutamos, não é isso? É. Refutamos, por outro lado, as objeções dessa natureza. Ele cita o próprio livro dele, No Invisível, para a leitura no Invisível, na segunda parte. Refutamos, por outro lado, as objeções dessa natureza e reproduzimos todo um conjunto de provas de identidade dos espíritos suscetíveis de convencer o pesquisador deliberadamente isento, liberado dos preconceitos e das teorias preconcebidas. Ou seja, o que Jesus dizia, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Aí, acho que vale a pena nós deixarmos, Marisa, o 19º, que são testemunhos científicos, para a próxima aula, não? É melhor para não parar logo no início, né? Ok. Mas é uma beleza. Tem alguma observação ainda a ser feita, não? Alguém quer falar mais alguma coisa, meninas? Roberto, Diga. Ronaldo quer. aquele livro que Não. você mencionou, O Romance de uma Rainha, eu estou lendo, já estou no segundo, um livro muito interessante. E Muito interessante. Ele usa, é um príncipe que ele usa o magnetismo dele todo para o mal. Exato. E aquele mago que aparece que trabalhava com ele, aquele mago, não sei se você já chegou, ele foi o Wagner, aquele compositor clássico. Ele reencarnaria muito tempo depois como Wagner. Está mencionado na obra. E o príncipe, você vai achar que o Jerônimo. Não me lembro. Hã? Jerônimo, Horensebe. Horensebe, ele é um outro personagem, eu não lembro quem é agora. Eu me lembro do mago, porque o mago vai ser o Wagner. Me foi falado que era Jerônimo Mendonça. Eu não sei se era. Não acredito. Não, acho que não é esse, não. Ele fala no livro quem é. Ele fala do mago, ele descreve... Claro, ele não saiu, deixou de ser mago para ser Wagner. Tem uma série de reencarnações, aí, uma quantidade enorme, e aí uma das existências dele, ele é o Wagner, aquele compositor. Tanto é que o Wagner, se você vê as obras dele, ele é meio soturno, assim, uma coisa, né, um tanto quanto soturna. É claro, não estamos tirando a beleza da obra. Pode ser que seja, né? Vai saber, enfim. Mas também isso não é importante, né? O que foi já é passado. Ou não, tudo bem. Mas a obra é tão se for realmente, não me surpreenderia, porque a quantidade de mal faz pessoas é incrível. Eles usavam o magnetismo na planta, porque ele usa o ectoplasma da planta, e aí ele dava a flor para a moça, não era a flor, né, mas o que estava de magnetismo ali, de ectoplasma envolvendo, inebriava a moça de tal maneira que produzia um processo de fascinação, um verdadeiro processo de fascinação sobre a pessoa que eles usavam para tirar proveito da pessoa. A gente vê casos assim, né? Não precisa usar da flor, mas, enfim, eles usavam de um objeto que é totalmente imantado. Eles faziam trabalhos utilizando a ectoplasma da natureza, utilizando o ectoplasma deles, inclusive as influências lunares, que a gente sabe que existem sobre o planeta, vida e marés, né? Vida e nós mesmos, em matéria de corpo físico em relação à influência da Lua na criatura, e eles usavam todas essas influências para causar esses procedimentos fascinantes nas moças que eles tinham interesse. Você veja, é o mesmo magnetismo. Aí o indivíduo desse um dia vai melhorar e ele vai usar esse poder todo em favor das pessoas. Tudo uma questão de tempo.
É só uma questão de tempo e de vivência, não é mesmo? É uma questão de tempo, sem sombra de dúvida. Você faz a Mas aí, previsão,